Capítulo 60. Contos e verdades. Calen estava sentado em um banco de pedra branca, lisa e brilhante, com uma fogueira crepitando à sua frente. Dan, Vaeril, Eric, Tarmon e os dois Fenrir Angan, Aneera e Baldon, estavam sentados em círculo ao redor do fogo. A noite havia caído, e Shora e as outras Aquina haviam organizado uma celebração no pátio central de Alura, seu lar em Aravel. Rumores e passos enchiam o ar enquanto rebeldes, Hakina, dignitários élficos e pessoas importantes, que Calen havia sido apresentado metodicamente, conversavam e bebiam vinho. Até mesmo a rainha Utrian aparecerá, junto com Ithilin, um dos Ephori de Vaelen, e Varton com alguns de seus Dvalin Anga. Como Arken havia previsto, os outros governantes élficos e Ephori aparentemente não ficaram muito satisfeitos com Shora por organizar celebrações antes deles. Lanternas e fogueiras estavam acesas por todo o pátio, sua luz incandescente se misturando com o brilho suave da pedra erínnea incrustada e o pálido reflexo da lua. Não está tão ruim assim. Dan olhou de Calen para Vaeril. O elfo segurava um pequeno bloco de madeira esculpido em algo que vagamente lembrava um rosto humano. Não está. Baldon diz que eu evoluí bastante. Ele quer que eu faça um retrato dele em seguida. Diga a eles. Baldon, sentado com as pernas cruzadas e cobertas de pele, lançou um olhar curioso para Dan, com os olhos dourados brilhando. É verdade, a habilidade de Sureart evoluiu bastante. Sua primeira tentativa foi terrivelmente ruim. Esta é visivelmente mais competente, embora ainda ruim. Coração de verdade. Calen sussurrou, mais para si mesmo do que para qualquer outra pessoa. Dan tomou um gole de vinho e balançou a cabeça, sem ouvir Calen. Precisamos mesmo melhorar seus elogios, Baldon. Não foi um elogio, disse Angan, dando de ombros. Foi uma constatação. Seu ritmo de progresso não é maior do que o normal. Mas é progresso. A maestria não é algo que se conquista com base na velocidade com que se melhora, mas sim na capacidade de perseverar diante do fracasso. É repetição, dedicação e consistência. Já conversamos sobre isso. Dan soltou um suspiro e depois riu. Retiro o que disse antes, Baldon. Você não deveria falar mais. Você tinha razão, o que é raro é especial. Calen não tinha certeza de que tipo de resposta esperava do Anga, mas ficou surpreso quando os lábios de Baldon se curvaram no que parecia ser um sorriso, mostrando dentes brancos e afiados. Ao lado de Calen, Vaeril girava o bloco de madeira entalhada na mão. O elfo esboçou um sorriso irônico. A busca por um valor não é pouca coisa, Dan. Você honra seu nome. Estou impressionado. Vaeril fez menção de devolver a escultura a Dan, mas Eric fez um gesto para que Vaeril a entregasse a ele. O que é um valor? Perguntou, examinando a madeira. Nunca ouvi essa palavra antes. Entre o meu povo, Vaeril virou-se para Eric, dando um gole de vinho de sua taça. Ensina-se que para possuir a capacidade de destruir é preciso primeiro compreender o que é criar. Qualquer um que deseje ser treinado no arco, na espada, na centelha, em qualquer arma, deve primeiro assumir um valor, a busca pela criação. Eric esboçou um meio sorriso ao observar a escultura. É um sentimento que muitos fariam bem em aprender. Do outro lado da mesa, em frente a Vaeril, Tarmon inclinou-se para frente, apoiando os cotovelos nos joelhos, com o vinho a transbordar na taça. O grandalhão já estava na quinta taça, e Calen nunca o vira tão bem disposto. Tenho uma pergunta, disse ele, apoiando o queixo no punho. A Aeson Virandran sabe que você esculpiu um retrato dele? Porque nunca soube que o homem apreciasse zombaria. Não é zombaria, eu. Vai se fuder. Dan, Tarmon, Eric, Calen e até Vaeril caíram na gargalhada. Dan se inclinou e derrubou sua taça de vinho na de Tarmon, balançando a cabeça. Os dois estavam se dando bem, e ver isso fez Calen sorrir. Ele sentirá a falta do amigo todos os dias, mas foi só ao vê-lo novamente que Calen entendeu o que Dan sempre lhe transmitirá, esperança. Dan não era tão alegre quanto ele ia a véu sempre fora, e esperava que voltasse a ser, mas havia nele algo que lembrava Calen que, apesar de tudo que havia perdido, ainda restava muito. Só estou dizendo, disse Tarmon, derramando um pouco do vinho de sua taça e pegando a escultura de Eric. Ele parece que caiu de uma árvore e bateu em todos os galhos na queda. Uma mão repousou no ombro de Calen enquanto Eric e os outros caíam na gargalhada. Podemos nos sentar. Aen estava de pé ao lado de Calen. Lirin e Varlin, dois dos cavaleiros de Achiron, estavam ao seu lado. Calen apenas encarou Aen por um momento, observando o rosto do irmão.
Ele não acreditava que chegaria o dia em que até mesmo o som da voz de Ayn não lhe soaria como música. Nunca! Kallen deslizou para o lado no banco, gesticulando para que os outros se sentassem. Ayn sentou-se ao lado de Kallen, Lirin à sua direita, enquanto Varlin se moveu e sentou-se no chão ao lado de Baldon e Aneera. A pele de Varlin tinha um tom acobreado, e 4 círculos de tinta preta, divididos por uma linha preta, adornavam seus antebraços. Sua cabeça estava raspada rente nas laterais, e seus cabelos loiros estavam presos em uma trança. Ela era Valtara, ou pelo menos já havia sido. Kallen não tinha certeza da ordem correta das coisas quando alguém era admitido na Ordem dos Cavaleiros. Do que estamos falando? Perguntou Lirin, inclinando-se para frente para olhar a gravura na mão de Tarmon. O que diabos é isso? Nem você. Dan inclinou a cabeça para trás e suspirou. É um processo, com certeza. Ainda estou aprendendo. Você só consegue ter sucesso se permitir falhar. Lirin pegou a escultura de Tarmon. Bom, você definitivamente acertou a última parte. Dan arrancou a escultura das mãos de Lirin e a colocou no banco ao lado dele. Bem, se eu passar tanto tempo esculpindo quanto você passa penteando o cabelo, tenho certeza de que serei um escultor até o final da semana. Ayn e Varlin caíram na gargalhada, enquanto Lirin lançava um olhar fulminante para Dan. Os dois começaram a trocar insultos, com Tarmon, Vaeril e Eric se juntando à discussão. Baldon e Aneera permaneceram em silêncio, observando, enquanto Varlin encarava chamas, passando o dedo pela tatuagem de linha preta em seu antebraço direito. Como você está se sentindo? Perguntou Ayn, inclinando-se para mais perto. Cansado. Kallen tomou um gole de seu vinho. Não me lembro da última vez que não estive cansado. Nem eu. Ayn deu a Kallen um sorriso fraco, girando o vinho na taça. Kallen, eu sei que já conversamos, mas eu só queria dizer que estou orgulhoso de você. Não tenho certeza se eu conseguiria fazer o que você fez. Kallen assentiu com a cabeça, olhando para o fogo. Posso te fazer uma pergunta? Sempre. Quando você lutou contra os Urax na floresta naquela noite em que você morreu. Kallen engoliu em seco, um nó se formando em sua garganta. Ele não conseguia desviar o olhar do fogo. Você se lembra do que aconteceu com Het? Um silêncio se instalou entre eles, e Kallen se arrependeu de ter feito a pergunta, embora quisesse fazê-la dias. Se o que Ayn se lembrava coincidisse com o que Kallen vira em seu sonho, bem, isso seria um grande passo para ter certeza de que o que ele vira era mais do que um simples sonho. Ele tentou me salvar, disse Ayn após alguns instantes. Ele estava me chamando. Levou uma flechada, mas continuou a cortar as feras. Todos sempre me diziam o quão bom espadachim eu era. Papai adorava isso. Mas era só porque Het nunca se preocupou em se exibir. Eu nunca fui tão bom quanto ele. Ele quase chegou aos meus pés, mas então, Ayn levou a mão ao estômago, os dedos pressionando a camisa de linho. Todos eles estavam mortos quando Kalinvar me presenteou com o sigilo. Todos eles. Kallen se afastou das chamas e olhou para o irmão, sentindo o pulso acelerar. Ayn, Het não morreu naquele dia. O rosto de Ayn empalideceu e seus olhos se arregalaram. O que você quer dizer? Ele não morreu naquele dia, repetiu Kallen. Ele foi o único que sobreviveu. Quando voltou, seu braço estava quebrado, ele estava coberto de sangue e quase morto. Het está vivo. Espero que sim. Enquanto viajava pelas terras queimadas, Ayn contou a Kallen sobre o ataque dos Uruk à clareira. Sobre ter visto Erdart segurando o corpo de Aela nos braços. Sobre Ferrin Cole, Marlo Egon, Joran Brock. Havia mais, e provavelmente mais ainda que Ayn não havia descoberto. Kallen não fazia ideia de quem da clareira ainda estava vivo. Ele ainda não havia contado a Dan, não havia tido oportunidade. Tentou não pensar nisso. Ele e ela estavam namorando. Um largo sorriso iluminou o rosto de Ayn, e ele riu. Então ele finalmente criou coragem. Ele ficou suspirando por ela durante todo o verão. Como eles estavam? Kallen sentiu as lágrimas umedecendo seus olhos. Eles eram bons. Apaixonados. Ele a tratava como se ela fosse a lua e as estrelas, e ela era ela mesma com ele, sabe, irritante. Ayn riu, dando um gole de vinho. É para isso que servem as irmãs. Ele suspirou, encarando as chamas na fogueira. O silêncio que se instalou entre eles era sombrio. Ela havia partido. Kallen levou a taça à boca e virou o conteúdo de uma vez, soltando um longo suspiro. Mexeu-se na cadeira e, em seguida,
ergueu-se com dificuldade. Preciso de mais vinho. Mais um. Ayn balançou a cabeça. Já chega, acho. Sei que estamos entre amigos, mas ainda precisamos ficar alertas. Kallen encarou Ayn, permitindo-se apenas mais um instante. O quê? Ayn olhou para Kallen e depois para a própria camisa. Derramei o vinho. Não, disse Kallen, rindo e sentindo o peito apertar. Eu simplesmente nunca pensei que veria seu rosto de novo. Ele respirou fundo pelo nariz, balançando a cabeça para tentar conter as lágrimas que sabia que estavam se formando. Já volto. Kallen dirigiu-se para onde um dos muitos barris de vinho estava apoiado em um suporte, com uma torneira saliente na extremidade. Passou por asios e cenas, parando para conversar por alguns minutos, e então viu Surin, Ingvat e alguns de seus rebeldes, todos sorridentes, com taças de vinho nas mãos. Enquanto caminhava, admirou o próprio pátio, a pedra branca, as árvores altas em seu centro, as lanternas que brilhavam sobre os pedestais, os riachos e pontes que circundavam seu perímetro. E além do pátio, onde as casas de um branco quase ósseo se aninhavam ao longo da face da rocha. A cerca de 30 metros de altura, no final de um longo caminho coberto de grama, havia um platô 4 vezes maior que qualquer um dos outros, encostado em uma enorme alcova esculpida na rocha com a centelha. O platô fora criado naquela noite por magos artesãos élficos, e sobre ele se erguiam 8 das casas forjadas pela centelha, distribuídas em vários andares. Na clareira, a construção de casas levava semanas ou até meses, mas os artesãos magos a fizeram em horas. Kallen observou maravilhado enquanto eles entrelaçavam fios de todos os elementos na rocha, carroças de pedra branca, um material que parecia chifres e vários pós e líquidos. Nenhuma peça de madeira foi usada. Shor havia se certificado de que quartos suficientes fossem construídos para acomodar Kallen e todos os outros, incluindo aqueles que vieram com eles de Berona, Surin, Ingvat, Kiko, Loura e os outros rebeldes. Houve 1 ou 2 rostos de desaprovação entre os Hakina, e a Ezon em particular, mas Shor os dispensou com um gesto. Kallen compreendeu, aquele era o lugar de descanso deles, o santuário deles. Ele tentará expressar sua gratidão a Shora, mas suas palavras não pareceram suficientes. Ele manteve o olhar fixo no platô enquanto abria a torneira e enchia sua xícara. Seria este o seu lar? Pelo menos por enquanto. Era um lugar tranquilo, e ver os outros sorrindo e rindo alegrou o coração de Kallen. A Hakina o havia batizado de Alura, descanso. O nome parecia apropriado, mas Kallen não achava que encontraria muito descanso, não com o que estava por vir. Foi então, ao fechar a torneira do barril de vinho, que as palavras de Eric, ditas no salão de Beldoar, ecoaram em sua mente. Precisamos nos permitir as pequenas coisas. E o vinho? Kallen não tinha ouvido a Ezon se aproximar. Eu nunca tinha bebido vinho antes de sair da clareira. Kallen ainda guardava a raiva de Aezon. Não importava o que o homem tivesse perdido, ele ainda tentava fazer de Kallen seu fantoche. Mas Kallen estava fazendo o possível para entender, para encontrar um meio termo. Não é o hidromel de Lazavel, mas não é ruim. Um sorriso compassivo surgiu nos lábios de Aezon. Sinto muito pelo que aconteceu com eles. Ele balançou a cabeça. Existem algumas pessoas neste mundo, por mais difícil que seja de acreditar, que se alimentam da dor alheia. Kallen assentiu com a cabeça. Ele está morto agora. Não pode mais machucá-los. Eles estão descansando. Eles estão. Gaeleron também. Uma das pessoas de Sulin, Loura, está cuidando deles. Ela disse que não gosta muito de beber e de barulhos altos. Aezon cruzou os braços e se virou, olhando para os que estavam reunidos no pátio. Eles não são do Sulin, Kallen. São seus, nossos. Eles não vieram aqui a caminho de outro lugar. Vieram aqui para segui-lo. 2 homens e uma mulher, que Kallen reconheceu como a curandeira, Kiko, passaram por ali, erguendo suas taças em homenagem a Kallen e a Aezon. Draleide. Kallen e Aezon ergueram suas taças em resposta, e Aezon sorriu como se seu argumento tivesse sido comprovado. Kallen suspirou, deu um gole de vinho e cruzou os braços. Tanto os Avels quanto Gaeleron se recuperarão, Kallen. Não há lugar no continente melhor para a recuperação deles. Eles receberão os melhores cuidados aqui, e os curandeiros élficos são mestres no tratamento da mente. Há alguns que dedicam suas vidas inteiras a compreender melhor as coisas que não podemos ver. Kallen assentiu distraidamente. Ele sabia que Aezon estava certo, mas simplesmente não conseguia tirar da cabeça as imagens de Elia e Lars na sala de interrogatório. A pele frágil e os olhos fundos, as costelas salientes, o medo neles.
Não era algo em que ele quisesse pensar. Aeson. O que você perdeu? Aeson virou-se para Kalen, com uma expressão incerta no rosto. O que você quer dizer? Kalen não tinha certeza de como fazer a pergunta, ou mesmo se era uma pergunta que deveria ser feita. Mas Aeson lhe devia isso. Quando Liara morreu, o que você perdeu? Aeson encarou Kalen por um longo momento. Seu sorriso, quando surgiu, foi fraco. Ele se virou para observar um grupo de Hakina que estavam reunidos em volta de uma das fogueiras. Ser Hakina é algo estranho. Nenhuma perda é igual. Parece que cada par de almas se funde de uma maneira diferente. Aeson apontou para o homem alto, de ombros largos e cabelos até a cintura, que os havia recebido quando chegaram a Lura. Arken parece não ter perdido nada, não é? Ao lado de Shora, que nunca mais andará, ou de Dina, ali com a túnica vermelha, cujos dedos se curvaram para dentro e endureceram como pedra. Mas a perda de Arken foi cruel. Quando Taravin morreu, levou consigo as memórias de Arken. Não todas, mas as de sua família, de sua filhinha e esposa. Outras memórias também. Coisas tão pequenas como saber dar nós e tão vitais como saber falar. Arken levou anos para aprender a falar novamente. A mente adulta não é tão receptiva quanto a de uma criança. Ele também não pode tocar a centelha nem ver cores. Aeson tomou um longo gole de vinho. É uma coisa estranha. A única coisa em comum é a perda da vontade de viver. Todos aqui lutaram contra essa força, alguns mais do que outros. Encontrar um propósito ajuda. Aeson cruzou os braços novamente e pressionou a taça de vinho contra o ombro, batendo os dedos na borda da taça. Aeson encarava a multidão, o maxilar cerrado, os olhos brilhando. Permaneceu assim por alguns minutos em silêncio, e Kalen percebeu a dor que a pergunta causará a Aeson. Desejou poder voltar atrás. Aeson podia ser um homem severo e obstinado, mas Kalen estava começando a compreendê-lo, a entender por que ele era daquele jeito. Minha conexão com a centelha é tênue. Às vezes consigo senti-la, às vezes não. Ele olhou para os pés. Acredite ou não, não consigo sentir o dedo do meio do meu pé esquerdo. Ele riu, balançando a cabeça. Naya sempre achou isso engraçado. A expressão de Aeson mudou ao mencionar sua falecida esposa. Kalen se lembrou de Eric lhe contando que ela morreu de tuberculose quando ele era jovem. Perdi coisas que não consigo definir. Contentamento, disse ele, dando de ombros. A vontade de existir. Cheguei perto de tirar minha própria vida muitas vezes. Às vezes, minha mente parece um oceano sem fim, e eu só consigo engolir água, me afogando. Como é que alguém consegue? A voz de Kalen foi diminuindo. Ele não conseguia nem começar a imaginar como alguém conseguia superar uma coisa dessas. Eu escolho viver todos os dias. Não é fácil. Alguns dias parecem a coisa mais difícil do mundo. A única coisa que me manteve firme foi a necessidade de garantir que a morte dela não fosse em vão e de ter certeza de que aqueles que destruíram meu mundo sentiriam a dor dela. Quando encontrei Naya, foi como se ela preenchesse as lacunas dentro de mim, aliviasse a dor. A felicidade dela era minha, e quando ela partiu para os braços de Eraia, tudo se despedaçou novamente. Aeson olhou para onde Eric, Aen e os outros ainda bebiam e conversavam. Eric tem os olhos dela e a doçura dela. Ele é gentil, como ela era. Dalen tem a garra e a mente dela, o jeito como ela enxergava as coisas, o jeito como protegia os outros. São eles que me mantêm firme agora. Quero ver o Império ruir, mas é por Eric e Dalen que estou lutando. Em menos de um dia, Aeson fora mais honesto com Kalen do que em todo o tempo em que se conheceram. Não tinha dúvidas de que aquele momento em particular fora influenciado pelo vinho, mas nem por isso deixava de ser apreciado. Lembrou-se daquela cela em Drifaen, daquele vazio criado pelas algemas com runas, e, no fundo da sua mente, podia sentir o calor de Valeres. O dragão estava no ninho da águia com os outros, enroscado entre Trax e o dragão de escamas rosadas, Turial. Tanto alegria quanto tristeza emanavam de Valeres. Encontrara mais membros da sua espécie, mas estavam destroçados, Hakina, pouco mais que cascas do que um dia fora. Me desculpe. Kalen olhou para o chão e então ergueu o olhar para encontrar o de Aeson. Por ter ido atrás de Riste. Quer dizer, eu faria a mesma escolha de novo se precisasse. Ele se permitiu uma risada melancólica. Sempre tentarei ajudar aqueles que amo, mas eu poderia ter feito diferente. Eu estava com medo de que, se eu voltasse, você não me deixaria ir, e eu precisava ir. Para a surpresa de Kalen, Aeson sorriu.
Você provavelmente tem razão, eu não teria feito isso. Você teria sido um ótimo Dralade, Kallen, mesmo antes. O som de palmas e vivas ecoou pelo pátio, e Kallen olhou para uma fogueira perto do centro do pátio, onde Teren se levantara e agora fazia uma reverência teatral. Muito bem, muito bem. Teren ergueu as mãos, gesticulando para que fizessem silêncio. Acalmem-se. Ele acenou para Kallen e a Aeson, e depois para os outros espalhados pelo pátio. Reúnam-se, reúnam-se. Levou a taça à boca, esvaziou-a e a estendeu. Se vou contar histórias, é melhor que alguém me forneça vinho. Para surpresa de Kallen, foi Dan quem se levantou de um salto, agarrou a taça de Teren, fez uma reverência zombeteira ao elfo e dirigiu-se para o barril de vinho atrás de Kallen e a Aeson. Ele está bêbado, disse Dan, com um sorriso radiante no rosto. Nunca o vi bêbado. Ele pode não responder a pergunta elfos podem deixar a barba crescer, mas posso fazê-lo responder a pergunta elfos vomitam quando estão bêbados. Dan saiu saltitando em direção ao barril de vinho, com um brilho malicioso nos olhos que Kallen não havia percebido. Ele está sempre fazendo as perguntas importantes, disse Kallen, rindo e dando um gole em seu vinho. Cheguei perigosamente perto de arrancar a língua dele. Você viu a escultura? Não falem sobre a escultura. Por favor, pelo amor dos deuses, não falem sobre a escultura. Aeson inflou as bochechas e balançou a cabeça. Vamos ouvir algumas histórias de Teren. Kallen quase cuspiu o vinho de tanto rir enquanto Aeson continuava a balançar a cabeça, sentando-se perto da lareira diante de Teren, com os outros se reunindo ao redor. Aen aproximou-se, passando o braço em volta do ombro de Kallen. Nunca pensei que ouviria outra história de Teren. Ela me faz lembrar do dragão. Kallen saboreou a sensação do braço do irmão em volta de seus ombros e o som da voz de Aen. Isso o transportou de volta aos tempos do dragão dourado. Ele se sentou no chão, encontrando um lugar entre Aen e Tarmon, que acabará de se sentar na pedra. Claro, ele conseguirá se sentar entre os dois homens mais altos do pátio, além de Arken, que estava de pé com os braços cruzados à direita da lareira. Teren se moveu para ficar em frente à lareira e pegou a taça de vinho de Dan. Chega pra lá. Dan não esperou por uma resposta enquanto se abaixava entre Aen e Kallen, se espremendo no pequeno espaço. Assim que se acomodou firmemente, deu a Kallen e Aen um sorriso largo e presunçoso, e tomou um gole de vinho. Como nos velhos tempos. Você não mudou nem um pouco, Dampin. Eu diria o mesmo para você, mas você estava morto e agora não está mais. É uma mudança e tanto. Dan encarou Aen, seus olhos se arregalaram e ele gesticulou freneticamente. É uma mudança que me deixa feliz. Aen soltou um suspiro. Cala a boca, Dan. Sabe, acho que você vai se dar bem com a Aeson. Dan se virou para Kallen. Por que esse sorriso? Estou feliz por estar de volta, Dan. Kallen tomou um gole de vinho. Estou feliz por estar de volta. Muito bem, silêncio. Teren tropeçou um pouco, para a grande diversão de Dan. Quem aqui já ouviu a história da caçadora e do exilado? Passou-se cerca de 1 hora enquanto Teren tecia história após história. Uma das pessoas de Surin, uma jovem esguia chamada Indira, encorajada pelo vinho, assumirá a tarefa algumas histórias atrás, com o incentivo de seus companheiros. E, para a alegria de todos, ela era uma contadora de histórias melhor do que a maioria que Kallen ouvirá na clareira, não tão boa em Teren, mas ainda assim fantástica. Brilhante! Teren se levantou, usando o ombro de Aeson como apoio. Mais uma salva de palmas para Indira. Ouviram-se aplausos e assobios, mas Teren franziu a testa. Vocês conseguem fazer melhor do que isso. Os aplausos aumentaram e Kallen olhou ao redor, sabendo que seu sorriso ia de orelha a orelha. Havia mais de 100 almas reunidas no pátio, elfos, raquinas, anganas, rebeldes, e cada uma delas estava atenta a cada palavra que Teren dizia. A última vez que ele sentirá algo assim fora em Beldoar, quando Arthur organizar um banquete para a chegada deles. O pensamento azedou na mente de Kallen. Ele nunca mais veria Arthur novamente. Outra boa alma levada pelo Império. Algumas das últimas palavras de Arthur vieram à mente de Kallen. Não estou aqui falando com você porque você é um Dralade. Estou aqui falando com você porque acredito em quem você é. O peito de Kallen apertou ao ouvir as palavras. Ele só saiu de seus próprios devaneios quando as fogueiras ao redor do pátio estalaram e crepitaram, lançando faíscas para o ar. Então, alguém gostaria de ouvir alguma história? Perguntou Teren. A morte de Durin Longfang. A morte de Amendel. Os fantasmas de Uragor.
Várias vozes gritaram, proclamando nomes de contos e histórias, algumas que Kallen conhecia, outras não. Ele não tinha certeza se era o vinho, mas algo se agitou dentro dele, e ele endireitou as costas, inclinando-se para frente. Contém-nos a história do quebrador de correntes. Kallen havia falado mais alto do que pretendia, e as vozes se calaram, os olhares se voltando para ele. Ele não esperava uma reação tão repentina. O sorriso no rosto de Teren desapareceu rapidamente, e ele encarou Kallen, sério. Mais tarde, disse ele, baixando a voz para um tom mais sombrio. Seus olhos se voltaram para Aen por um instante. Agora não é a hora. Não. Kallen balançou a cabeça. Gostaria de ouvir assim, Teren. Não quero saber do passado dele, quero ouvir a história dele. Teren não havia contado a Kallen que o quebra-correntes era Vars, mas não foi difícil deduzir quando Baldon e Aneera o chamaram de filho do quebra-correntes. Por favor. Teren respirou fundo, torcendo a língua na boca, e então concordou. Tudo bem. Dan inclinou-se para frente, dando uma cotovelada em Kallen nas costelas. Finalmente! Faz meses que tento convencê-lo a contar essa história. Kallen e Aen lançaram olhares furiosos para Dan, mas Dan estava completamente alheio. Ele tomou um longo gole de seu vinho e, em seguida, ajeitou-se numa posição mais confortável, pronto para ouvir a história. Esta história, disse Teren, olhando para o horizonte, é diferente das outras. Pois eu não sou apenas o narrador desta história, sou também o seu observador, e para contá-la, preciso voltar ao ano 3054 depois da perdição. A guerra de Varsund assolava o mundo há 4 anos, incêndios devastavam Gilsa até Midaven. Teren moveu a mão esquerda no ar, enquanto a direita ainda segurava firmemente a taça de vinho. Agora que Kallen podia tocar a centelha, ele conseguia ver os fios de ar e fogo que Teren manipulava para soprar uma rajada pelo pátio e enviar chamas tremeluzentes pela noite. Ser capaz de ver os fios deveria ter diminuído um pouco o encanto, mas, de alguma forma, não o fez. As cidades de Torebon, Alin, Kald, Evi e Aelia estavam todas sob controle dos Varsundi. A planície de Artin era uma vala comum, o rio Dornan corria carmesim e Carvão praticamente havia concedido a vitória, deixando Ilhanara para lutar sozinha contra o poder do Alto Lorde Raisigarren e os exércitos Varsundi. Teren tomou um gole de seu vinho, deixando o silêncio se instalar. Os Varsundi eram implacáveis. Raisigarren não era apenas um dos maiores estrategistas vistos desde antes da queda, como também tinha 3 dos melhores guerreiros que Varsund já produziu em seu círculo íntimo. O feroz e renomado general, Durin Longfan, cujo nome deriva da enorme espada que empunhava, jamais perderá uma batalha. Taran Shadesmiri era amplamente considerado por alguns o maior espadachim de toda Eferia. E dizia-se que Alhassar podia esmagar a cabeça de 2 homens com um único golpe de sua massa. Além disso, a cavalaria de Varsund, os lendários Varsundi Blackthorns, dominavam todos os campos de batalha em que pisavam. Ao longo dos primeiros 4 anos da guerra, o número de grandes batalhas em que Ilhanara saiu vitoriosa podia ser contado nos dedos de uma mão. Foi somente no verão daquele ano, quando os Ilhananaras, liderados pelo general emergente Burdok Folvin, derrotaram Alhassar e suas forças na Batalha da Trincheira Rasa, que a maré começou a virar. A luz das fogueiras ao redor brilhava nos olhos de Teren, seus cabelos prateados cintilando. Com Folvin à frente, os exércitos de Ilhanara passaram quase um ano sem sofrer uma grande derrota e, nesse tempo, repeliram os Varsundi para além das montanhas Marin. Contudo, no inverno do ano 3055 depois da perdição, a calamidade se abateu sobre eles quando Burdok Folvin e cerca de 20.000 Ilhanara sofreram a maior derrota de toda a guerra, sendo massacrados na Batalha do Rio Sangrento. Dizem que o rio Almelon correu vermelho por 3 dias e os corpos foram empilhados tão alto que pareciam montanhas na noite. Foi após essa derrota brutal que me deparei com uma companhia de espadachins Ilhananaras, liderada por um jovem capitão chamado Varsbrir, que havia sobrevivido à batalha, por pouco. Teren endireitou-se e ergueu o braço, e Kallen pôde ver os fios de fogo, espírito e ar entrelaçando-se ao seu redor, atraindo a luz. Foi ali, no silêncio da noite, sob a copa do olmo a oeste de Alin e do rio Almelon, que contei a Vars e seus companheiros sobreviventes o motivo de terem perdido a Batalha do Rio de Sangue de forma tão esmagadora. O motivo pelo qual os exércitos Varsundi sabiam que eles estavam vindo. O motivo pelo qual 20.000 almas foram enviadas para jantar nos salões de Achiron. Teren parou, observando todos os presentes atentos às suas palavras, enquanto as fogueiras crepitavam na noite. Raisigarren e os Varsundi haviam capturado um deus. Ouviram-se exclamações de espanto, principalmente entre os rebeldes que vieram de Berona. Os elfos e muitos dos Aquina mal se mexeram. E, pelo canto do olho,
Kalen viu Baldon e Aneera baixarem a cabeça, colocando as palmas das mãos direitas sobre as testas. Muitos de vocês conhecem o panteão em Caran, os deuses anciãos, Varin, Eraia, Eliara, Ashiron, Neron, Afaezir e o temível Efialtir. Vaias e assobios ecoaram, a multidão entrando na brincadeira teatral de Teren. Mas quando os humanos chegaram às nossas costas no ano 300 depois da perdição, trouxeram consigo seus próprios deuses, deuses menores, deuses de carne e osso, Fenrir, o deus lobo. Teren ergueu as mãos, tecendo fios de fogo, ar e espírito. As chamas da cratera irromperam para a noite, tomando a forma de um lobo uivando. Dvalin, o servo. Teren gesticulou em direção a Varton e alguns de seus Dvalinhanga, o fogo atrás dele se transformando em um servo em investida. Vetir, o falcão. Borna, a ursa. Kaigan, o gato. A cada deus, Teren moldava suas formas a partir do fogo, deixando-as desaparecer na noite. Dizem que cada um era tão grande quanto um dragão, mas podia mudar de forma para imitar a nossa. Com seus deuses vieram os druidas, e... Teren olhou para Baldon e Aneera. O Zanga. Todos os olhares se voltaram para Baldon, Aneera e o Dvalinhanga, enquanto sussurros ecoavam pelo pátio. Desde antes que os deuses anciãos dessem vida aos elfos, aos dragões e a todos os outros que conhecemos em Eferia, os deuses menores vagavam pelo mundo conhecido. E nesse tempo, os Zanga, moldados à imagem de seus deuses patronos, protegeram e serviram fielmente. No verão daquele ano, Raisigarrin capturou o deus lobo, Fenrir, e, ao fazer isso, forçou todos os Zangan do clã Fenrir a cumprirem suas ordens. Contra a vontade deles, foram forçados a massacrar e assassinar, agindo como monstruosidades no campo de batalha e assassinos na escuridão. Mas, o mais importante, sua capacidade de se comunicar instantaneamente a grandes distâncias deu aos Varsundi uma vantagem incomparável. E então, dei a esses guerreiros Ilhanara uma escolha. Venham comigo, ajudem-me a libertar o Deus Lobo e, ao fazer isso, auxiliem sua nação muito mais do que jamais poderiam no campo de batalha, ou tentem a sorte voltando para casa. Apenas 4 escolheram ficar, e entre eles estava o capitão, Vars Brier. Nos 3 anos seguintes, percorremos Ilhanara, Varsund e Carvão, buscando respostas e auxiliando os exércitos ilhanaranos sempre que possível. Fomos nós que afundamos a frota Varsundi na Baía da Luz, esvaziamos os cofres da mina de ouro de Alnar, provocamos a cascata em Torebon e acendemos as grandes fogueiras de Balmar. Mas, um a um, aqueles que se dedicaram à causa perderam a vida, até que restaram apenas Vars e eu. Teren esvaziou sua taça de vinho, fazendo um gesto para que Dany passasse a sua, o que ele fez com um sorriso radiante, encantado com a história. O elfo tomou um gole, depois se agachou, mantendo o olhar fixo em Kalen e Aen. E deixe-me dizer, eu consideraria Vars Brier tanto um irmão quanto um amigo. Ele era sábio, atencioso, carinhoso e apaixonado. Mas também se irritava facilmente e protegia os seus com uma ferocidade que raramente vi. Vars não era um mago. Não era um Draleide nem um ser de poder místico. Era simplesmente um homem, mas um homem cuja lenda não contada era um crime em si mesma. Seu nome deveria ter sido cantado por toda Ilhanara. Deveria ser lembrado com admiração e reverência, como os grandes mestres espadachins da antiguidade. Pois foi Vars Brier quem matou Durin Longfang em combate singular e rompeu o cerco de Argona. Foi Vars Brier quem derrotou Taran Shadesmiri na batalha por Vaerlion. E foi Vars Brier quem pôs fim à guerra de Varsund. Os pelos dos braços de Kalen se eriçaram, sua pele formigando. Havia tanta coisa que ele não sabia sobre seu pai. Tanta coisa que ele gostaria que tivessem lhe contado. Ele ergueu a mão direita e enxugou as lágrimas que começaram a cair, ao mesmo tempo em que sentiu o braço de Aen o envolver pelos ombros. Aen não disse nada, mas abraçou Kalen com força, apertando-o com a mão, e Kalen viu lágrimas brilhando no rosto do irmão. Muitos atribuem o fim do cerco de Argona e a morte de Durin Longfang como ponto de virada da guerra. A verdade não foi o sangue derramado das veias de Longfang que mudou o rumo da guerra, mas sim as palavras que saíram de seus lábios. Pois Durin era um homem bom e honrado, e foi ele, após 3 anos de buscas, quem nos revelou onde o Deus Lobo estava acorrentado, sob a própria cidade de Varsund. No coração do inimigo. Mais exclamações de espanto se espalharam pelo pátio, e até mesmo Dan permaneceu em silêncio, encarando Teren. Assim, com o cerco rompido e a localização do Deus Lobo agora conhecida, Vars marchou pelas ruas de Argona e exigiu um conselho com o próprio Alto Lorde Castor Kai. E quando o conselho foi concedido, Vars exigiu que Ilhanara marchasse sobre a capital de Varsund ao amanhecer do dia seguinte. Quando Castor Kai riu em sua cara, Vars jogou no chão a ensanguentada espada de Durin Longfang,
e o tom de Castor Cai mudou. Conversamos, nós três, junto com os generais mais confiáveis de Castor Cai, noite adentro, e ao amanhecer cavalgamos para Varsund com 50.000 espadas às costas. Mais se juntaram a nós enquanto marchávamos pelas planícies e pelas montanhas Marin, e quando a primeira torre de cerco foi erguida, quase 70.000 almas estavam diante dos muros de Varsund. Mas enquanto os exércitos lutavam nas muralhas, Vars e eu encontramos nosso caminho para dentro da cidade. Pois, embora os Angan fossem obrigados a servir os Varsundi por medo pela segurança de seu deus, um homem chamado Baldon Stormseeker, que está sentado diante de vocês agora, Teren gesticulou em direção a Baldon, curvando-se na cintura, viu que não haveria fim para a tortura a menos que algo fosse feito. Foi Baldon quem me contou primeiro sobre a captura de Fenrir, e foi Baldon quem nos levou secretamente para dentro da cidade durante o cerco. E lá, nas profundezas das masmorras de Varsund, sob a própria fortaleza, encontramos o deus lobo, acorrentado e espancado, com uma coleira marcada com runas em volta do pescoço, rios de sangue escorrendo de onde o vidro estelar havia cortado sua carne. Fenrir era guardado por soldados Varsundi, um grupo de magos de sangue e o próprio Raisigarren. Nunca antes eu tinha visto a lâmina de um homem se mover como a de Vars Brier naquela masmorra. E quando a cabeça de Raisigarren atingiu Vars, arrancou a coleira do pescoço de Fenrir, quebrou as correntes que prendiam seus braços e pernas e o carregou para um lugar onde a luz da lua pudesse tocar sua pele. Teren soltou um longo suspiro, bebeu um gole de sua xícara e olhou para a lua. Mas quando Vars, Baldon, Fenrir e eu nos esgueiramos para fora da cidade, com fogo ardendo ao nosso redor, fomos atacados perto da margem do lago Vazund por homens e mulheres portando as 6 estrelas de Ilhanara. Castor Cai havia enviado seu filho, Dorian Cai, para reivindicar Fenrir para Ilhanara. Dorian agradeceu a Vars e a mim por termos entregado o Deus Lobo, mas exigiu que o entregássemos. Vars se recusou a permitir que correntes fossem colocadas novamente no pescoço de Fenrir. E assim lutamos sob a luz da lua, Fenrir fraco demais para ficar de pé e a energia drenada dos meus ossos pela centelha. Mas Vars era um homem possuído. Ele lutou como um deus entre os homens, Baldon ao seu lado, e alimentou a terra com o sangue daqueles enviados para buscá-lo. E daquele dia em diante, os Angan do clã Fenrir juraram sempre atender ao chamado de Vars ou ao chamado de seu sangue. Pois ele havia libertado seu deus, Fenrir, e ao fazê-lo, os libertou do sangue e do assassinato que haviam sofrido, forçado a isso. Ele havia se tornado o quebrador de correntes. Kalen pressionou a língua contra a borda afiada do dente, encarando o fogo fumegante. Inspirou profundamente pelo nariz, o aroma da madeira queimada impregnando o ar. O crepitar do fogo era o som solitário que preenchia o pátio. Muitos haviam ficado e bebido por horas depois que Teren contou a história do quebrador de correntes, do pai de Kalen. Mas, um a um, foram embora, até que restaram apenas Kalen, Dan e Aen. Dan estava sentado no chão à direita de Kalen, encostado no banco de pedra branca onde Kalen estava sentado. Aen estava à direita de Kalen, inclinado em direção ao fogo, com os braços apoiados sobre as pernas. Kalen ainda não sabia bem o que sentir ou pensar. Ouvir Teren contar a história de seu pai como se Vars fosse um herói dos tempos antigos era algo que Kalen jamais esqueceria. Mas, ao mesmo tempo, aquilo o enchera de uma saudade que jamais seria saciada. Ele nunca mais veria seu pai. Dan suspirou e tomou um gole de vinho. Ainda não consigo acreditar que foi seu pai quem matou Durin Longfa. Ele balançou a cabeça, encarando o fogo. Ainda me lembro de Teren nos contando a história do cerco de Argona. Dan olhou para Kalen, e Kalen lhe deu um sorriso fraco. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som de passos. Você ainda está aqui? Teren apareceu por trás de Kalen, parando perto da fogueira. O elfo ergueu as mãos, virando as palmas em direção às chamas. Ele olhou para Kalen e Aen. Vivi por centenas de anos e só conheci seu pai por uma pequena parte desse tempo, mas o considero um dos amigos mais próximos que já tive. Todo o teatro do início havia desaparecido, e Kalen podia sentir a saudade na voz de Teren. Ele era uma alma singular, e amava vocês dois, sua irmã e sua mãe com tudo o que tinha. O fogo crepitou e estalou enquanto Teren assentia para si mesmo. Sinto muita falta dele. Aen se ajeitou ao lado de Kalen, a luz da fogueira brilhando suavemente em seu rosto. Teren, todos esses anos em que você veio para a clareira, e todos esses anos em que você agiu como se não fosse nada mais do que um bardo viajante. Por quê? Porque vocês dois mantiveram tudo em segredo. Porque nosso pai nunca nos contou. Essa era uma pergunta que rondava a mente de Kalen havia horas. A capa de Teren esvoaçou com a suave brisa noturna. Ele olhou para o céu escuro e nublado e deu a Aen um sorriso fraco.
Alguns meses antes do ataque a Varsund, seu pai retornou à clareira. Então, logo após o fim do cerco de Argona, ele recebeu notícias de sua mãe. Ela estava grávida. Meu! Teren assentiu, seu olhar demorando-se em Aen. Filhos mudam nossa perspectiva sobre as coisas. Mas também, ao final da guerra, seu pai havia se tornado inimigo tanto de Castor Kai quanto do herdeiro de Raisgarren, Coringarren, que agora é o Alto Lorde Varsundi. Ambos queriam sua cabeça. Sua única salvação foi que, após a Batalha do Rio Sangrento, o Varsbrier que se juntara ao exército Ilhanaran foi dado como morto. Castor Kai o conhecia apenas como Cassian Tal, um nome que você talvez reconheça. Kalen endireitou-se, estreitando os olhos para Teren. Espere. Dan se mexeu, encostando-se novamente no banco de pedra. Vars é Cassian Tal, o Cassian Tal. Cassian Tal era uma lenda. Todo bardo que passava pelo bosque contava histórias sobre o maior espadachim que Ilhanara já vira. O nome do homem que matou Durin Presa Longa jamais fora conhecido, mas a maioria dos contadores de histórias atribuía o feito a Cassian Tal. Tantas histórias foram cantadas em nome de Tal que por muito tempo se acreditou que ele nunca fora realmente um homem, mas sim uma invenção, pois nenhum homem poderia ter realizado tantos feitos. Teren assentiu com a cabeça. Dan estufou as bochechas e tomou um gole de vinho. Ele também é Achiron. Talvez seja Alvira Serris. Teren deu uma risadinha, olhando para o fogo. A guerra é estranha. Vars e seus soldados estavam entre os poucos que sobreviveram ao Rio de Sangue. Sempre havia a possibilidade de não serem vistos como heróis, mas como desertores. De que outra forma alguém sobreviveria a um massacre como aquele? Então, foi decidido que os 4 que se juntaram a mim adotariam novos nomes. Castor Kai e todos os outros o conheciam apenas como Cassian Tal. Teren olhou para Aen. Então, respondendo à sua pergunta, depois de libertar Fenrir, seu pai fez a escolha de priorizar a família acima de tudo. Seu primeiro Teren gesticulou em direção a Aen, morreria antes do fim daquele ano, e Var se recusou a deixar que você ou sua mãe pagassem pelas consequências das escolhas que ele fez. Eu o visitava sempre que podia, todos os anos, às vezes 2 vezes por ano. Ele pediu que, publicamente, nunca mencionássemos nosso passado para que nenhum laço pudesse ser traçado entre nós. De tempos em tempos, nos encontrávamos perto de Pirna. Ele trazia um barril de hidromel de Lars, e conversávamos e bebíamos até o sol nascer. Mas esses encontros eram raros. Teren afastou as mãos do fogo e sentou-se no chão diante de Kalen, Aen e Dan. Há cerca de 5 verões, um homem que conhecíamos visitou a clareira. Ele não era um homem de confiança. Então os Angan depositaram um filhote aos pés de seu pai. Um filhote abençoado pelo próprio Fenrir, destinado a proteger sua família. Faenir. Kalen estreitou o olhar. Não, meu pai encontrou Faenir na floresta de Ol. Sua mãe morreu ao dar à luz, assim como os outros filhotes. A verdade em toda mentira. Vars encontrou Faenir na floresta de Ol, mas não encontrou o pinheiro-lobo aninhado junto ao corpo de sua mãe morta. Ele o encontrou nos braços de Baldon. Baldon quase teve que forçar seu pai a levar Faenir. Mesmo para os seus padrões, o quebrador de correntes era um homem teimoso. Kalen se virou e viu Baldon parado atrás dele, os olhos brilhando na noite. O Angan fez uma profunda reverência e contornou o banco. Sentou-se ao lado de Teren, dobrando as pernas cobertas de pelos. Olhou de Aen para Kalen. Seu pai arriscou tudo para ajudar meu povo. Fez isso sem prometer recompensa. Ele tinha um coração especial, e eu o lamento. Mas também encontro felicidade em ver que ele transmitiu seu coração para que ele possa bater dentro de seus filhos. Vocês o honram em suas ações e em suas palavras. Vocês são os filhos do quebrador de correntes.